palavra. Gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, do versículo 5 em diante. Lucas, capítulo 8, do versículo 5. Está escrito assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em uma boa terra, cresceu e produziu, e 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Ao que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém? Aqui a gente acabou de ler essa parábola do semeador. Aqui a gente vê que há 4 tipos de solos, 4 tipos de terreno. Quando Jesus ele deu a descrição do que significava essa parábola. A gente vê que a semente é a palavra de Deus, né? Até hoje, né, muitos aqui com idades diferentes, a gente vê que a gente é a soma de todas as experiências que tivemos, de tudo que aprendemos, né, de todas as coisas que aconteceram na nossa vida, todo o ensino, todo o aprendizado. Então, foram semeadas no solo do nosso coração muitas sementes, amém? E a gente vê que muitas coisas, quando a gente se depara com a palavra, quando a gente se achega a Deus, a gente vê que tantas coisas que foram semeadas no nosso coração precisam ser removidas para que a semente da palavra de Deus, que é uma semente que é boa, que tem uma qualidade boa, né, que tem um poder para transformar nossas vidas, que ela possa ser semeada. Aqui não fala da semente, né, a semente ela é boa, amém? A palavra de Deus, ela tem o poder para transformar realmente nossas vidas. O que faz a diferença é como está o solo, né? E a Isabela hoje começou o culto falando sobre o nosso coração, né? Lendo Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, dele procede as fontes da vida. Então a gente vê que o coração, a forma que está o nosso coração, ela é muito importante, porque a semente ela pode ser plantada, que é a semente de Deus, e muitas vezes por causa do nosso coração não estar receptivo, muitas vezes essa semente ela é tomada, muitas vezes essa semente ela não cria raiz e ela não dá fruto. Vamos estar observando aqui os 4 solos, e que você venha estar refletindo na sua vida. Meu Deus, será que o meu coração está receptivo à palavra? Será que o meu coração está recebendo a palavra? Será que está gerando raiz? Será que está gerando fruto? O primeiro solo fala sobre a beira do caminho, né? A beira do caminho é aquele lugar que é o lugar que as pessoas pisam, que as pessoas caminham, um lugar que está batidinho, né? Não sei se você já viu quando a diferença de um lugar que é cultivado, que é preparado para ser semeado uma semente, de um lugar que realmente é à beira do caminho. A gente vê que há uma diferença. E aqui, se a gente for olhar para os nossos dias de hoje, fala muito da superficialidade dos nossos dias, né? Um lugar onde que muitas vezes o nosso coração ele se torna um lugar onde é muito visitado.
né? A gente, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com todas as informações, a gente vê que realmente há muitas coisas que é semeado no nosso coração. Quantas informações a gente vê todos os dias, né? E é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, eu entendo e eu sei que eu tenho que ter o controle, o domínio sobre aquilo que entra, mas muitas vezes eu me deparo, às vezes, vendo vídeos, vendo coisas assim, que eu falo, nossa, passou 10 minutos, passou 15 minutos, eu coloquei o timer, né, do Instagram e tal, para que eu mesmo venha entender quanto tempo que eu gasto. E eu falo, meu Deus, não acredito, já passou 1 hora. Tipo assim, eu falo, nossa, como que é fácil a gente se distrair, como é fácil hoje em dia a gente receber informações, coisas que são plantadas na nossa mente, no nosso coração, muito facilmente. Então, a gente vê que hoje nós precisamos lidar muito com a distração e com a desatenção, né? Porque muitas vezes nos rouba a atenção. Quantas vezes eu paro, hoje em dia eu tento assim anotar, porque se eu estou no celular, às vezes chega uma mensagem, chega uma notificação, ou às vezes eu lembro, você tem que fazer tal coisa, aí eu vou e mudo a página, e eu não sei se você tem que lutar muitas vezes com essa questão até da atenção. Hoje a gente vê que muitas pessoas desenvolveram patologias, situações que é até agravante, a ansiedade, né, hiperatividade, o TDAH, tantas coisas, né? E hoje a gente vê que a pessoa, não é que ela nasceu assim, às vezes ela tem ao decorrer, desenvolvido a desatenção, né? E uma coisa que eu vejo assim, meu Deus, antigamente não era tão assim. Então, é uma coisa que a gente precisa antenar. Meu Deus, será que o meu coração, ele está atento para quando vir a palavra do Senhor, de eu preparar esse tempo, né? Então, é muito importante a gente entender que o nosso coração, ele precisa ser preparado. Em Romanos 12, 2, está escrito que nós não podemos nos conformarmos com este século, amém? Que há muitos ensinos, há crenças, há o humanismo, tantas coisas que tentam plantar uma forma de um pensamento que é totalmente contrário que a palavra, né? E uma coisa que nós precisamos entender, que a palavra, ela que vai gerar fé no nosso coração. E para que possamos estarmos cada vez mais fortalecidos, conectados com o Senhor, precisamos da nossa fé ativa. Amém? Se nossa fé não estiver ativa, qualquer coisa que vem vai tomar a nossa atenção. E quantas coisas que aprendemos que é engano, que é mentira, que a gente viveu hoje e a gente precisa entender o que é a verdade de fato, o que eu preciso entender, o que eu preciso colocar em prática para que a minha vida ela seja transformada. E assim, Deus, ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai trabalhando na nossa mente para que podemos receber a palavra, que é a semente, e deixarmos que essa palavra venha criar raiz, aprofundar no nosso coração. O segundo solo, a gente vê que é a semente que cai entre as pedras. Um solo que é muitas vezes seco e que não gera raízes, né? Muitas vezes, a gente na correria do dia a dia, por não estarmos atentos àquilo que realmente precisamos buscar e fazer hoje, muitas vezes a gente pode passar, esquecer que nós precisamos estarmos ligados na fonte, que é Jesus. Tem coisas que nós não vamos fazer pela nossa vontade própria, tem coisas que não dependem só da nossa boa intenção ou da nossa vontade. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para que possamos, de fato, buscarmos, né, da fonte que vai trazer, sabe, essa água que vai tirar como fala? Sequidão? Não. É a palavra certa, viu, misericórdia? Que vai tirar a aridez da terra, né? Então, a gente precisa buscarmos na fonte que é em Deus. Quantas vezes eu deparei na minha vida que não é que eu não tinha vontade, mas às vezes a correria do dia a dia, né, a desatenção muitas vezes me roubava, né? E eu tive que aprender ao decorrer da minha vida que eu preciso colocar Deus como prioridade na minha vida.
para que quando vem a palavra, o meu coração esteja apto, aberto, para que ele venha, né, transformar a minha vida. Então, precisamos estarmos entendendo que se o nosso coração ele estiver seco, né, e muitas vezes a gente permite que a correria do dia a dia tome, e que muitas vezes a gente busque fazer as coisas com muita pressa, né, com muita intensidade em buscar as coisas, porque muitas vezes nos faltou algo. Quantas vezes você pode se deparar que na falta, né, a gente sente aquela sensação que as coisas estão atrasadas, que eu preciso fazer mais, que eu preciso buscar aquilo que está atrasado na minha vida, né? Hoje em dia a gente vê que junto com a informação vem muito a questão da comparação. E é uma coisa assim que eu não sei você, mas muitas vezes eu preciso lutar muito, porque às vezes a gente vê as pessoas da mesma idade e fala, mas está fulano, já conquistou isso, já fez isso, aquilo, e às vezes diz, eu tô atrasado, será que eu deixei de fazer isso? Será que eu não me esforcei a tanto? Será que o que eu preciso fazer mais? E muitas vezes esse anseio de fazer as coisas acontecer muitas vezes pode roubar aquilo que é o essencial. Porque muitas vezes Deus ele quer trabalhar conosco. E o que ele busca de nós não é a gente apenas realizar realizações, fazermos coisas, ganharmos coisas ou construirmos, né, coisas grandiosas. Ele busca o homem, ele chama o homem para caminhar junto. Né? Deus, quando ele alcançou o coração das pessoas, ele não alcançou apenas para que a pessoa ela se torne uma grande testemunha, um grande evangelista, ou um homem, uma mulher bem-sucedida para isso ou aquilo. Ele vem até nós, nos alcança, porque ele quer caminhar conosco. E muitas vezes na correria, nesse anseio de sermos felizes, de conquistarmos, de conseguirmos preencher a falta que nos foi, né, na nossa infância, ou de vermos os nossos pais, né, nós somos descendentes, muitos aqui são descendentes de japoneses, mas também muitos aqui, talvez, da geração dos pais que faltou, ou dos avós, né, e a gente, muitas vezes na sociedade, aquela coisa, você tem que trabalhar, você tem que construir a sua vida, você tem que ter uma poupança, você tem que ter seguros para que você possa ter uma vida tranquila, tantas coisas nos é ensinado, né? E tudo isso baseado na falta que tivemos, né? Ou que os nossos pais tiveram. Então, muitas vezes, a gente vive em uma pressa, em uma correria para conseguirmos algo, para construirmos algo. E uma coisa que muitas vezes ao decorrer a gente pode se perder é você se deparar, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Por que eu corro tanto? Por que eu tenho que conquistar tudo isso se eu não desfruto? Né? Uma coisa assim que chegando agora nas casas do 40, a nossa mente vai mudando, porque às vezes a gente vai começando a entender as coisas. Opa, vamos observar, vamos acalmar um pouco, que não é bem assim, só sair fazendo, só ir trabalhando que as coisas funcionam, porque a gente se depara que muitas vezes o tempo está passando, né, e a gente não desfruta a vida, ou às vezes a gente fica correndo atrás de coisas, de realizações, de busca, e a gente fala, aonde que a gente vai chegar? E quantas vezes eu me deparei, tipo, meu Deus, parece que é algo que nunca vai ser saciado dentro de mim. E aonde que muitas vezes a gente esquece que Deus ele quer nos preencher, não apenas nos abençoando, ou a gente tendo realizações, ou a gente conquistando algo. Ele quer nos saciar no nosso dia a dia. Mesmo passando por, às vezes, enfermidade, tribulação, ou por alguma falta, ele quer nos preencher. E eu vejo assim que Deus até permite situações na nossa vida para que a gente possa enxergar que a gente pode receber de Deus e sermos saciados nessas faltas que não é preenchida por coisas, quando nós nos conectamos com Ele, que é a fonte. Né? E eu vejo assim que se estivermos na pressa, buscando apenas realizações terrenas,
ou aquilo que a gente idealiza, que a gente sonha, muitas vezes a gente podemos nos cansar, porque é uma repetição, uma busca, parece que incansável, né? Não é que a gente não vai trabalhar, não é que a gente não vai buscar fazer o nosso melhor, mas é a gente entender que antes de tudo isso, essas realizações, essas conquistas, nós podemos nos conectarmos com uma fonte que vai deixar o nosso coração, preparado para que quando vem a palavra dele, e essa palavra ela venha ser fortalecida no nosso coração e criar raiz. Porque a palavra de Deus, quando ela é semeada, ela gera em nosso coração convicção e fé, e gera em nosso coração uma paz. A paz que Deus nos dá é uma paz que excede todo entendimento. E para entendermos isso, nós precisamos permanecermos na fonte, que prepara o nosso coração, né? Então, que você possa olhar para você, meu Deus, como está o meu coração hoje? Será que eu estou desligada com as coisas de Deus, ao ponto de deixar como prioridade as realizações terrenas, os sonhos, as buscas? E quantas vezes você pode se deparar nessa situação de, meu Deus, até quando eu tenho que continuar isso? E será que isso vai realmente me saciar? Se você sente isso, que você possa parar e falar, Deus, eu não quero mais só viver buscando as coisas, ou viver no modo automático. Eu quero aprender a deixar que o Senhor realmente plante em meu coração a tua palavra e que essa semente ela seja realmente enraizada no meu coração. Tira toda a sequidão, porque muitas vezes o nosso coração ele pode se tornar árido, né? Um coração seco. Porque muitas vezes na vida, as dificuldades da vida, as situações que vai ocorrendo repetidamente, muitas vezes pode nos deixar um coração duro, né? Um coração seco. E o que pode realmente quebrantar esse coração, deixar esse coração acessível, somente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? O terceiro solo é a semente que estava rodeada por espinhos. Aqui a gente vê que nós temos uma tendência, todos nós, né? E talvez em áreas diferentes, mas a gente tem uma tendência de nos preocuparmos com as coisas do cotidiano, com a nossa vida, finança, trabalho, saúde, né? Não tem como desligar, porque afinal nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós temos um corpo, precisamos cuidar, nós temos um coração, uma alma. As nossas emoções, ela vai acontecer, muitas emoções durante o dia, né? E os nossos pensamentos nem se fala, né? Eles falam que, costumam dizer que a gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia. Não sei você, mas a minha mente, ela é o tempo todo. E o tempo todo pensando várias coisas, eu falo, meu Deus. E aquilo que talvez não é tão hiperativo por fora, aqui dentro é. Né? Então a gente vê assim que há muitos pensamentos que muitas vezes a gente não consegue ter o controle, não é verdade? Eu falo, meu Deus, eu não queria estar pensando nessas coisas ruins. Por que eu estou pensando isso? Por que estou gastando tempo com isso? E tem hora que eu falo, meu Deus, renova minha mente, né? Porque há registros no nosso subconsciente. Tantas coisas que a gente já viu, que a gente já ouviu, experiências que foram que aconteceu na nossa vida, tudo isso está registrado. E nosso cérebro, ele é muito, como é que eu posso dizer, sensível, né? Ele capta tudo, ele vai registrando tudo. E quando você menos está ali despercebido, vem pensamentos, lembranças de coisas, e você fala assim, mas não tem nada a ver com o momento agora, né? E dependendo do momento, quando a gente está mais para baixo, né? Não sei vocês, eu tenho meus momentos de down, né? Que é os momentos que eu estou assim, que começo perceber que a maioria dos pensamentos é mais negativo do que positivo, né? Então, a gente precisa lidar com isso. E a gente tem todas essas debilidades, por termos, né, a nossa natureza caída, né? Então, a gente lida com isso todos os dias. Então, a semente, quando ela está rodeada por espinhos,
né? Que hoje a gente pode ver como uma sobrecarga que tem. Porque aquilo que nos faltou, né? Antigamente os problemas era pela falta, né, de remédio, pela falta de uma boa alimentação, pela falta de estrutura, falta de água, falta disso, falta daquilo, não é verdade? Hoje não. Hoje a gente vê que a maioria dos problemas é os excessos, né? Uma alimentação desequilibrada, né? É a correria do dia a dia, muito trabalho, excesso de trabalho, né? A gente vê que é o trânsito, excesso de carro, excesso disso, excesso daquilo, e a gente vê que mudou. Mas na essência em si é pela falta, né? Que foi causada dentro do nosso coração, algo que precisa ser preenchido, e na busca disso a gente vai buscar fazer isso, aquilo. Então hoje já é o contrário, é a sobrecarga, algo que passou do limite, por isso que a gente vê hoje muitas pessoas assim, no limite, né? No limite do estresse, no limite das emoções, né? No limite financeiro, os cartões tudo estourado, não sei como é você. E muita gente fala, meu Deus, tudo isso para preencher algo que faltou. Talvez você olha para essa casa assim, eu falo, meu Deus, eu tô já faz um tempo que eu determinei, Deus, independente do que pode estar acontecendo fora, eu quero me organizar. Organizar minha vida, organizar minha casa, e eu vou vendo, vou analisando e falo quantas coisas que a gente compra, às vezes a gente queria, eu falo, nem precisava disso. E eu falo, mas por que será? Às vezes é naquela falta, ou naquela, sabe, quando você tá inquieto, ou quando você tá agitado, você vai lá e precisa comprar algo. Não sei se você é na alimentação. Eu, na alimentação, era 100%. Graças a Deus, no final do ano passado, né, recebi ali a mentoria para o emagrecimento, e muitas coisas na minha mentalidade mudou, né? Porque não é encontrar no alimento ou naquilo que faltou a sua satisfação. Porque eu entendi que no alimento eu buscava realmente essa satisfação. E isso era algo muito, como é que falar, enraizado dentro de mim, né? E eu vi que eu não precisava mais colocar isso como o único meio para a satisfação na minha vida, né? Mas foi algo que eu tive que identificar. É como se fosse esses espinhos que nos sufocam, que sufoca a verdade, que sufoca aquilo que é o bom para nós. Porque se a gente for ver, o alimento ele é bom, não é? E tem muitas coisas, opções saudáveis. Só que se você não muda a sua mentalidade, você vai colocar o alimento como meio de recompensa. E às vezes essa recompensa que a gente acha que a gente está dando para nós mesmos é a recompensa que está nos danificando. E quantas vezes eu mesmo não consegui enxergar o mal que eu estava fazendo para mim mesmo, né? Assim como a gente vê muitas outras coisas que precisam ser transformadas na nossa vida. Quantos hábitos ainda nós temos que talvez na teoria a gente já entendeu que é bom, né? Só que são coisas enraizadas dentro de nós, são pensamentos, sementes que foram plantadas, que precisamos agora entender que, opa, eu não preciso mais preencher as minhas faltas com isso, né? Então, quando a gente vê que há espinhos que sufocam, que nos sobrecarregam nossa vida, nós precisamos retirar. Pedir, Espírito Santo, me ajuda a preparar o meu coração, tirando os excessos, né? Tirando a distração, aquilo que possa roubar. E por último, a gente vê um solo receptivo, né? E aqui a gente vê no versículo 15 que a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Gente, um solo, ele precisa ser cultivado. Quem aqui mexe com plantinho? Eu sei que tem algumas pessoas que vão entender isso. Uma vez que você prepara, tá tudo bem? Você pode largar lá que vai, a semente vai, plantou, largou lá, vai dar fruto? É assim que funciona? Não, né? Normalmente a gente prepara a terra, cultiva a terra,
coloca lá os adubos, prepara, deixa macia, coloca água, a gente planta semente, depois precisamos cuidar, regar, tirar as ervas, tirar ali coisas, às vezes colocar aquelas coisas para espantar os pássaros, e assim é o nosso coração. Aqui fala que com perseverança retém a palavra. Então, não é ouviu, pronto, agora já entendi. Porque muitas vezes a gente ouve, a gente até entende, tá até aqui decorado na cabeça, só que a gente não aplica. E com isso a gente não desfruta e a gente não gera o fruto dessa palavra. E é o que é aquela coisa, tipo, poxa, mas eu sei que é isso, mas eu não consigo praticar. Assim, vai refletindo em todas as áreas da nossa vida, né? Na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual. Muitas vezes a gente até sabe na teoria, só que por não cultivarmos, por não cuidarmos e retemos a palavra, a gente, muitas vezes, quando a gente vê o pássaro e roubou, assim como, né, a palavra diz, é como Satanás, ele vem e rouba, porque a gente não cuidou, não deixou o nosso coração atento. Então, uma coisa que a gente precisa observar, em primeiro lugar, será que estamos desatentos? Será que estamos distraídos ao ponto de deixarmos escapar a palavra? Aquilo que está sendo semeado no nosso coração? Talvez você fale, essa parte aqui até que eu estou de boa, até que eu consigo reter. Mas será que tem sido superficial essa questão da sua busca com Deus? Será que você tem conseguido permanecer na fonte, que é Jesus? Nesse relacionamento, né? Aqui o Davi compartilhou com a gente sobre algo simples, que é o relacionamento, né? E através desse relacionamento foi mudado ali corações de japoneses que a gente sabe que às vezes é difícil o acesso. Mas não é diferente na nossa vida com Deus. Se nós se nós nos achegamos ao Senhor para termos esse relacionamento com Ele, Ele vai vir com que Ele é a fonte da água viva, Ele vai nos... Ai, meu Deus. Não, quando fala... não. Desculpa, gente, português às vezes falha assim, na hora que vier depois eu lembro de novo. Mas eu sei que é algo relacionado à água. Regar, obrigado. Ele vai nos regar, glória a Deus, aleluia. E por último, estamos removendo aquilo que tem sufocado a palavra, né? Será que não é o excesso da nossa preocupação, da correria, dos excessos que às vezes a gente coloca, o trabalho, né? Porque muitas vezes, se a gente for ver, pela preocupação, o anseio exagerado do nosso coração, ou por muitas vezes não conseguimos descansar e confiar no Senhor, a gente tende a movimentar muito, a fazer muito, trabalhar muito, a fazer tantas coisas que às vezes não é necessário, que muitas vezes está nos prejudicando. É aquela coisa, a gente trabalha muito, aí depois tem que faltar o trabalho porque a gente ficou doente, aí a gente vai ter que recuperar e a gente vai assim, né? Vai e volta. E a gente vai vendo que vai chegando uma certa idade que já ficando mais difícil, né? Porque às vezes, assim, as consequências elas vão se agravando, né? Elas vão criando uma proporção maior. Então, precisamos olharmos para nós mesmos. Será que qual dessas áreas tem impedido da semente realmente criar raiz em nossas vidas? Será que a distração, a desatenção? Ou será que a pressa, ou aquele anseio demasiado de buscar as coisas e esquecemos de buscarmos na fonte, que é Jesus? Ou será que é a sobrecarga, os excessos que a gente permite muitas vezes que nos sufocam? Né? Que nessa manhã estarmos olhando para nós mesmos e que o Senhor ele possa encontrar no nosso coração um coração receptivo. Porque eu sei que quando Ele vem, Ele alcança e Ele transforma áreas da nossa vida, a gente vê ali os frutos do Espírito Santo fluindo, o fruto do Espírito Santo fluindo, né? Que é o amor, a fé, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, benignidade, o domínio próprio. A gente vê que esses frutos eles é gerado na nossa vida. E é tão bom
quando a gente manifesta esses frutos, porque é um meio que a gente abençoa o nosso próximo, abençoa a nossa casa. Porque às vezes a gente pensa que é o nosso serviço em si, que é o que a gente faz, o dinheiro que a gente ganha, ou é o que é o nosso serviço prestado, mas muitas vezes as pessoas que ao nosso redor, elas são mais beneficiadas quando a gente expressa o amor, quando a gente expressa alegria, quando a gente está em paz, tranquilo, né? Porque ou coisa difícil a gente viver com pessoa ansiosa, preocupada, né? Que tem algum distúrbio, é difícil lidar. Então a gente vê que o maior benefício que a gente tem do Espírito Santo, né, do fruto do Espírito Santo manifesta na nossa vida, não só beneficia nós mesmos, mas as pessoas que estão ao nosso redor. E é o que nós precisamos, porque afinal nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar fazendo muitas coisas, mas se nosso coração for trabalhado e a gente estivermos gerando esse fruto do Espírito Santo, tantas coisas na nossa vida será transformado. Amém? E eu creio que o Espírito Santo, ele trabalha em nossas vidas, né? O que ele espera de nós é um solo, um coração receptivo para isso. Amém? Vamos ficar de pé?